De acordo com o naturalismo, isto é, as pessoas que não acreditam na existência de Deus, para eles o princípio operacional do mundo natural é que o fraco é vencido pelo mais forte. Essa é a tal da seleção natural, né? Na verdade, é o mais apto que se adapta. E aí o mais fraco acaba não resistindo. Veja, se esse é o princípio operacional de uma mentalidade naturalista, então eu sou obrigado a deduzir que nesse princípio não podemos condenar um genocídio em que o forte devora o fraco. Mas é claro que um naturalista decente vai dizer, mas isso é um absurdo. Mas é absurdo baseado em quê? Se o forte devora o fraco, e essa é a seleção natural, então o princípio natural é de que, num genocídio, o forte devorou o fraco. Se Deus não existe, eu não posso falar de justiça, porque justiça não passa de minha opinião. O naturalista, então, para ele ser coerente, ele precisa encontrar na matéria e na energia uma fonte de moralidade. Mas é claro que a biologia não consegue fazer isso, né? A biologia só consegue trazer, por exemplo, como as coisas se tornaram, não como as coisas devem ser. Esse é o grande problema que quem não tem Deus tem que responder e não consegue responder. O grande filósofo escocês David Hume, do período do Iluminismo, falou da falácia de derivar o dever do ser. O que ele queria dizer é, se você diz que as coisas são assim, você não tem fundamento para dizer como as coisas têm que ser. O fato das coisas serem assim, não significa que elas têm que ser desse jeito. Então, derivar o dever do ser, ou tirar imperativos apenas de indicativos, é uma impossibilidade. Veja, para o naturalista, o mundo simplesmente é assim. Mas ética não tem a ver com algo que é, tem a ver com algo que deve ser. Então, por exemplo, vamos falar de guerras religiosas. Elas acontecem? Acontecem. Tem que acontecer? A maioria dos naturalistas diriam não. Mas como é que você sabe que não? Você sabe que elas acontecem. O aspecto empírico de descobrir que elas existem é muito óbvio, né? Empiricamente a ciência consegue dizer, elas acontecem. Mas como é que a gente entende que elas não devem acontecer? Mesma coisa com o noticiário, a gente assiste noticiário e vê um monte de coisa frustrante. E não é só o crente, o descrente também diz assim, que absurdo esse país, hein? Por isso que não vai para frente. Quer dizer, ele tem um conceito de certo e errado. Mas se o mundo não tem Deus, então de onde ele deriva esse conceito de certo e errado? Na verdade, ele precisaria de uma regra, de uma referência ética externa ao que ele vive. Uma espécie de regra de conduta fora da caixa. Mas é claro, ele é naturalista, né? Isso aqui é tudo que existe. Não existe nada fora da caixa. Então ele fica fadado a uma impossibilidade.